Shabbat Shalom, estamos de volta para mais uma Parashá, e agora é a Parashá Vairá. E Apareci. Hoje estamos com mais alguns amigos, voltamos aqui com o apóstolo Nelson Fontana, meu querido vizinho, mestre das Escrituras, e hoje nosso convidado João Fausto, da Igreja Apostólica Libertador de Israel em Suzano, Outro mestre. Mestre também das Escrituras, dos 5 ministérios, e nossa convidada especial da Bahia, a nossa profeta Diana, a quem o Senhor tem permitido já a segunda Parashá. A bênção, né? A honra. Seja bem-vinda, Diana. Diana veio para a rededicação da Sala do Trono, saiu lá de Alagoinhas e está entre nós. Muito obrigado, Diana. Eu sei que você fez uma viagem orientada pelo Senhor, chegou aqui e nós fomos agraciados com a sua presença, com a festa, e convidei você mais uma vez porque eu sei que você há muitos anos vem estudando Parashá junto com seus pastores Jussi e Lins, e cresceu nesse ambiente, criou sua filha embaixo dessa missão de estudar a Bíblia, Parashá, e a gente vê o reflexo disso na vida de sua preciosa Beatriz. E esse é o objetivo, não educarmos para nós mesmos, para uma geração futura. E você já alcançou esse êxito, então para nós é uma pessoa muito especial, que tem mais de 15 anos nesse legado e que tem experiência prática na vida e resultado dos filhos que foram criados, né? A filha principalmente foi criada nessa missão e hoje tem um caráter forjado, uma menina convicta que não se deixa levar aí pelas esquerdas da vida, né? Uma menina centrada nos valores, não é bem? Amém. Eu que agradeço. Shabbat Shalom a todos. Para mim é uma honra, né? Eu estou aqui como uma aluna que está aqui diante dos mestres, mas como aluna mesmo para aprender, para compartilhar assim 1% do que eu sei, mas para aprender, né, com esses mestres e também representar essa geração que eu acredito que é a geração que se apaixonou pela Torá. Se apaixonou pela Torá e que agradece muito ao Eterno por ter encontrado pessoas como vocês, como eu vi aqui, homens de fé, com espírito jovem, que eu me identifiquei muito nesse lado assim, que é apaixonante, e convido a todos, quando tiver oportunidade, não perca a oportunidade de passar aqui e ver, né, um pedacinho do céu aqui nessa terra de Mogi, no Libertador aqui. Shemot 6, Êxodo 6, verso 2, início da Parashá Vairá. Deus falou com Moshe, dizendo-lhe: Eu sou Adonai. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Apesar de não ter feito conhecer a eles por meio de meu nome, Yud, Rei, Vav, Rei, também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Aleluias. Faço o primeiro comentário? Faço. Desde o início da Parashá de Shemot, essa é a segunda vez que o Eterno se revela pelo nome dele. E é importante eu entender na Parashá que quando ele revela o nome, ele está revelando para Moshe ali a natureza dele. E o interessante é que é logo depois que Moshe se apresenta aos líderes, às cabeças dos hebreus, e ali ele é meio que rejeitado. Verdade. Ele é meio que rejeitado porque ele vai lá e fala: eu vou te libertar, e Faraó vem e dá mais trabalho para eles, e aí eles falam, meio que pressionam: como você fala que vai libertar a gente e a coisa fica pior? E aí ele vai chorar as pitangas para o Senhor, que ele vai falar: Senhor, o Senhor me manda para libertar o povo, eu vou diante do povo, falo com eles, as coisas ficam piores, e aí?
É como se fosse uma indagação que ele faz para Deus mesmo. E Deus lembra ele repetindo o nome dele. E é esse parênteses que eu queria chamar a atenção para você entender. Antes dele apresentar a primeira vez o nome dele em Êxodo 3, ele apresenta-se como eu sou. Antes dele se apresentar, ele apresenta primeiro quem ele é, que a gente pode até discutir daqui a pouco sobre o que é o eu sou, o serei. Serei o que serei. Eu serei o que serei. Serei o que serei. Se precisar ser Senhor dos Exércitos, se precisar ser provisão, na verdade é a natureza provedora de tudo que pode ser. Esse é o detalhe. Ele se apresenta primeiro como o que eu preciso ser para vocês. Então é aquilo. Confia que tudo que você precisar eu vou ser. Exatamente. E daqui para frente você tem que confiar. É como se ele estivesse afirmando: antes de eu falar o meu nome, eu preciso que você confie em quem eu sou. Aleluia. Preciso que você entenda quem eu sou, que eu sou tudo o que você precisa. O caráter dele primeiro. Isso, ele apresenta o caráter. Depois ele apresenta a natureza, que aí sim ele vai falar do tetragrama, o nome dele. E isso é importante entender, que depois do que ele apresenta o caráter, confie no meu caráter, que aí você vai conhecer o meu nome. Então primeiro eu confio no caráter dele, para depois ter noção da identidade. Me parece que Moisés tem uma dor aí para resolver com esse povo, né? Esse povo lhe provoca muitas dores. Eu acho que todos os líderes na terra têm que lidar com essa questão da dor que o povo provoca. Por isso que ele é líder. Foi chamado para isso mesmo, para conseguir mudar mentalidades. Então você vê que você chega com uma promessa gigante, Moisés chega com uma promessa gigante de libertação. Mas o que o povo quer? É só um alíviozinho. Nós queremos produzir o tijolo, mas eles estão pedindo demais e nós não estamos aguentando. Moisés, resolve isso. Ou seja, nós não estamos preocupando em ser livres de uma escravidão. Nós queremos uma melhorinha. Eu falo que isso aí é o filho pródigo que volta para casa e fala: lá pelo menos eu vou ter um trabalhinho com meu pai, eu tenho um salarinho, Pratinho de comida. um prato de comida. Muitos de nós esperam de Deus verdadeiramente uma melhora. E a proposta de Deus é uma libertação, é viver num reino. Quando comecei o ministério, compreender isso, e foi até ruim para minhas ovelhas, porque eu pensava sempre num plano muito grande de transformação, reino de Deus na terra. E aí a irmã falou um dia para mim: pastor, eu só estava pensando em fazer uns bolinhos da cantina. O senhor está pensando em mudar o mundo. Você está me ampliando a visão demais. Eu não vou ficar nessa igreja não. Acho que o povo de Israel também tinha essa crise, né? Olha, a gente só queria produzir 50 tijolos, eles estão pedindo 80, Moisés, resolve isso. Não, eu estou falando que vocês nunca mais vão produzir tijolo para ninguém. E era esse o drama, e agrediam Moisés por causa disso. Mudar, sair de uma mente. Então, você vê que interessante. Não bastasse Moisés sair foragido do Egito com Faraó no seu encalço, ele deixou para trás essa crise com os seus próprios irmãos, com a sua própria futura liderança. Verdade. E lá em Êxodo 3, nós vemos um Moisés medroso de abraçar tudo que o Senhor estava lhe oferecendo. Muita responsabilidade de um lado, sim, mas o privilégio de voltar, liderar e tirar o seu povo daquela escravidão. Ele apresenta uma série de desculpas. E o que me chama particularmente a atenção, meus amigos, é a questão dele ser pesado de línguas. Se ele tinha dificuldade em se comunicar com seus irmãos, o que dizer em relação a Faraó? Então, e aí, eu achei interessante no capítulo 4, verso 23, o Senhor instrui: olha, Moisés, vá ao deserto ao encontro do seu irmão Arão. Eles se encontraram e ali se beijaram. Pelo menos entre os dois, comunicação em alta.
E mais adiante, confirmando esse fato, então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus diante de Faraó, como justiceiro, e teu irmão Arão será teu profeta, ou seja, será o teu intérprete. Achei lindo demais isso, porque a responsabilidade foi dividida e ambos caminharam juntos o tempo todo. Ou seja, quando o desafio é muito grande, chame um parceiro. É isso aí. Deus o apóstolo manda dois. profeta. Após profeta, serás como Deus. Há uma linha de pensamento judaico que interpreta isso. Tu serás como um juiz. Ou seja, você emitirá os juízos e Arão falará. Arão vai ser a boca e você vai ser a fonte. Para você com você eu falo, Moisés, e Arão conversa com o faraó. É uma hierarquia de poder aí muito forte, né? Não, e em cima disso, no começo, ainda a timidez de Moisés ainda é palpável, é forte. E quem lança a vara, quem toma conta da vara nos primeiros juízos é Arão. Aí depois sim, aí Moisés toma conta do pedaço. Só que eu vejo, comentando aqui, falou de você levar a igreja a entender uma coisa maior, eu vejo um problema muito forte de identidade, tanto do povo quanto de Moshe. Não tinha convicção de quem eles eram. Tanto que você vai ver que quando o Senhor ouve o clamor e vai chamar Moshe, ele ainda fala, ouvi o clamor deles e lembrei-me da minha aliança. O povo estava meio perdido na identidade que eles tinham em Deus. E isso refletiu em Moshe também no tempo que ele viveu. Tanto que no início, eu até um tempo atrás estava dando estudo sobre o livro de Shemot. E falei assim, como que o faraó, o rei que subiu, não conhecia José? Se hoje a gente pega e vê escritos egípcios que tem relato de já mais de 5.000 anos, como que um rei que subiu pouco mais de 300, 400 anos não conheceu a história de José? A história de José ficou registrada. Aquela palavra não conheceu era como se o rei que subiu olhasse para o povo e falasse assim, eu não reconheço aquele José, eu não reconheço em vocês aquele que veio e libertou o Egito e trouxe, não libertou o Egito, mas trouxe o cuidado com o Egito, preservou o Egito na escassez. E não estava, nem mesmo o rei que subiu estava reconhecendo mais o povo, que o povo tinha perdido a identidade. Talvez queria só ficar ali. Talvez por isso, primeiramente o Senhor apareceu a Moisés, para depois Moisés aparecer diante de Deus. O povo precisava resgatar essa identidade, que eles eram mais do que um povo ali em Goshen. Um povo ali parado para trabalhar, tinha que entender que eles eram mais do que aquele, que eles tinham promessa de ir para um lugar prometido para cumprir um chamado, não só ficar vivo. É verdade. Tirar a inferioridade de uma pessoa é uma tarefa árdua. Para mim, assim, antes dos mestres aqui passarem para o próximo, eu fiquei praticamente assim, quase a semana toda, nos primeiros versículos da Paraxá, né? No capítulo 6, versículo 2. O que falou muito comigo nessa Paraxá é com relação, quando ele diz aqui, aparecia Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio de meu nome Adonai. Então isso falou muito ao meu espírito com relação ao que seria a partir dali revelado ao povo judeu sobre o Senhor, que até ali apareceu a Isaque, a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, mas ele se mostraria para o povo judeu a partir dali como Adonai, como Senhor daquele povo. E o que falou muito comigo é com relação a isso, o povo vê a partir daquele momento o El Shaddai deles como o Senhor deles. E o Senhor é aquele que é dono daquele povo, para que eles vissem que ele não era um povo sem
um senhor naquela terra, que Faraó não era o seu senhor. A partir dali, eu acredito assim que Deus se mostraria para o povo judeu como o seu Senhor. É quando a gente não vê solução, não vê a solução para as dores, a gente não consegue enxergar longe, mas Deus, ali, a partir dali, vai falando para Moshe: eu vou aparecer a eles como Adonai. Eles vão saber que quem vai fazer sou eu. Que não é, mesmo que eles não tivessem o mérito, que aquela geração não tivesse entendido tudo, era a mão de Deus que literalmente tiraria o povo dele daquela situação. Então, quando falou assim, Adonai, o que me veio assim ao meu espírito é que a partir dali eles veriam o livramento, eles simplesmente veriam, assistiriam o maior show, que eu falo assim, sabe que aí ele daria o maior show e como a gente fala, né, desposando, né, depondo, né, cada principado, cada trono, cada principado que existia no Egito. Essa foi... De fato, é essa a ideia que o texto traz. Essa é a ideia que o texto traz. Deus não vai falar, Moisés, explica para eles, tá? Não, Moisés, não se preocupe. Moisés chegou e disse, Senhor, essas pessoas são más, falando do povo dele mesmo. E Deus responde a Moisés que em breve verá a mão forte de Deus. E Deus está prestes a manter sua aliança com os patriarcas, por isso que ele repete. E agora que esse clamor chegou a mim, eles vão conhecer o meu nome, eles vão me conhecer. Então isso aí basta, pode deixar que eu sei o que eu vou fazer, vocês vão temer meu nome daqui a pouco, vocês vão me conhecer como nunca. Não se preocupa com essa murmuração, não se preocupa com a reclamação, Moisés, assim deve ser um líder. Deixa que o pai está aqui. O papai está presente, eu vou lhe dar. Eles tranquiliza, porque senão a gente fica debatendo com as pessoas. Calma, Deus vai se revelar, amém? E é o que a gente está comentando. Se tranquiliza porque ele quer mostrar quem ele é, para o povo falar assim, confia, eu estou te mostrando quem eu sou, revelando de fato quem eu sou, pelo nome, para você falar assim, agora eu te conheço, então para vocês saberem, descansem, confia que eu vou fazer, só me obedeça. Moisés e Arão, nesse episódio, como o Nelson já comentou, eles são os grandes heróis que Deus coloca para a liderança. São descendentes de Levi, por isso há uma exaltação também muito grande na hora de citar os nomes dos descendentes. Eles vão receber um galardão nessa paraxá. E a Torá dedica então uma coleção de versículos para apresentar a linhagem dessa família, de muita importância. Por isso que gasta um tempo maior falando de genealogia nessa paraxá. É uma introdução da paraxá para nós sabermos do valor dessa família. Assim os rabinos compreendem. Então Moisés e Arão são netos e bisnetos de Levi. Netos pela sua mãe Joquebed, né? E da casa de Levi, que nasceu no dia em que Jacó e seus filhos chegaram ao Egito. Isso é muito interessante, né? E eles são os bisnetos, através do seu pai Arão e do filho Querrat, que é filho de Levi. Vamos lá, mais uma etapa agora. A gente pode cavar um segredo. Me permita só, ainda, nos versos 6 e 7, além do Senhor apresentar o seu caráter, a sua identidade, mostrar quem Ele Ele também define de forma quádrupla a missão que estaria confiando a Moisés. Então vejam só, portanto dize aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, livrar,
vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, resgate. E finalmente, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Nós temos aí a origem dos 4 cálices de Pêssar. É assim, no meio do texto, no meio de um texto ele coloca uma linhagem, né? E mostra ali, vamos dizer, 4 personagens que aparecem que vão ser fundamentais. Moshe, Arão, Corá e Finéias. São 4 que aparecem ali porque eles vão ser fundamentais para a gente. Então é como se o autor quisesse expor, dentro daquilo eu preciso mostrar 4 personagens, 4 que vão ser principais ao longo da história. Moshe, Arão, Corá, que vai ser um personagem principal para entender um posicionamento como divisor de águas. Quem fica, quem decide pelo Senhor e quem decide sair da aliança. E Finéias é aquele que decide se posicionar para entrar numa aliança de paz. Então, nesse ponto, eu acho que o autor Moshe quis enfatizar que são 4 pessoas que dão início à aliança, que dão o contexto do meio da aliança, que quem vai ficar e quem vai sair precisa se decidir por escolher, e outro que vai ser aquele que vai estabelecer uma aliança de paz, que vai lutar para que a aliança seja contínua. Então esses personagens aparecem aqui nesse livro de Shemot. Muito interessante. Ou seja, o início e depois a bifurcação que vai acontecer. Vai ter gente que vai para entrar na glória e tem gente que não vai. Aqui está o chamado, mas a decisão agora exemplificada na figura desses 2 homens. Porque é um livro profético, se você ler é um livro até escatológico, vai mostrar, é muito comparativo ao fim, e você vai ver o início da aliança e um posicionamento nosso, que vai chegar num tempo de decidir, a aliança decidir o reino ou não, que é a época de Corá, e vai chegar o tempo daqueles que decidiram ainda lutar para manter a aliança, que foi o caso de Finéias. Então é a nossa linha, né? A gente foi introduzido, precisa escolher, e além de escolher, se manter firme para chegar até o fim. Até o fim com a espada, posicionamento. Aleluia. De fato, Deus esconde o final no começo. Está escrito isso. Que Ele conta, para que ninguém lá na frente fale, foi por acaso. Eu trabalhei essa ideia muito nas paraxás anteriores, principalmente mostrando o ministério de Yeshua na vida de José, mostrando como Deus já estava miniaturizando o plano da redenção, miniaturizando até a dureza do coração do povo de Israel, depois da sua conversão. Ou seja, vai se cumprir. Porque a revelação foi progressiva, e Gênesis, Êxodo, eu digo que são a miniatura, ou seja, Deus já fez no ato profético. Não tem jeito, vai acontecer na história. A redenção plena vai acontecer porque ela já está feita. Alguns serão duros, e o extremo da dureza nós vamos ver que é Faraó, né, que mesmo com toda a prova da existência de Deus, com tudo, ainda assim uma geração é dura de coração. Ela é potencializada. O Faraó é essa figura da pessoa que está no mundo, tomado de um nível de dureza, e que vê tudo perder na sua vida e não consegue se arrepender, por causa do orgulho absoluto. E aqueles que são mais maleáveis, que precisam de 3 pragas, outros precisam de 4, nós vamos ver isso na história daqui a pouco. Ou seja, e dentro do próprio povo também de Israel, mesma coisa. O Egito simboliza os que estão no mundo, Israel aqueles eleitos, aqueles que são chamados. E você vai ver, dentro dos chamados tem um nível de pessoas que endurece, também não entra. E dentro do nível dos egípcios, tem uns que amolecem e entram. É interessante isso. E mais à frente vai falar, né, que teve uns que viram o que Deus falava através de Moisés e Arão, e quando vinham as pragas, recolhiam o seu gado do campo, protegiam seus servos. Nós vamos ver isso. E vai falar mais pra frente isso, e teve aqueles que endureceram o coração, eles eram tão cegos, perderam que deixavam o gado no campo, não acreditavam que nada ia acontecer, e vivia como se tivesse
mil maravilhas, como se nada tivesse acontecendo. Então tem aquelas pessoas que realmente estão com a visão, né? A visão está embotada, as vistas, a visão fechada e fechadas, assim. Quando a gente fala de Faraó, eu lembro muito assim de Leviatã, quando é descrito em Jó, que as escamas dele, né, que são tão fechadas, que é aquilo que nada penetra. Fala das escamas, quando descreve lá em Jó, fala das escamas. Então eu vejo Faraó endureceu nesse nível, e também tinha essas pessoas que eram egípcios, mas que ouviam o que Deus estava falando através de Moisés e Arão, e não, alguma coisa vai acontecer, protege o gado, traz os servos para dentro de casa. E tinham outros que viviam como se nada fosse acontecer e não cuidavam de proteger a sua casa. E no final, assim, no versículo 25 ainda, eu acho interessante que depois que descreve a linhagem, no final do 25, aí fala assim: esses foram os cabeças das famílias de Levi, família por família. E depois, aí no 26 ele vem: estes são o Arão e Moshe, aos quais Adonai disse: tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. E os que disseram ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair do Egito. Esses são os mesmos Moshe e Arão. Então, quando ele fala esses são os mesmos, eu vejo assim que Moshe e Arão ali representava essa linhagem. Não é só apenas Moshe e Arão individualmente. Então, esses são os cabeças de família. Então, Moshe e Arão ia ter, como foi dito aqui pelo irmão, uma continuidade. E veria lá na frente, né, aqueles que estavam no meio do povo, como Corá, para levantar aquela divisão, os que estavam como Finéias, para trazer, né, a justiça de Deus, para cessar a praga. E quando a gente olha dentro desse texto, todos são da família. Todos são. Ele vai descrevendo de Rúben, de Simeão, né? De Levi, e vai descrevendo. E são todos da mesma família. Não são estranhos, não são egípcios. É interessante que um completou o outro. E ambos se transformaram em líderes de gerações, e não apenas atual. Amém. Bom, já que Diana entrou no Leviatã, entrou não, né? Citou. Citou o Leviatã. Entrou para destruir. Entrou para arrebentar, né? Já citou Leviatã. E Faraó é a tipologia mesmo, é a materialização do Leviatã. Isso está em Ezequiel. No livro de Ezequiel fala assim: o Faraó, o Leviatã, o crocodilo que enlameia as águas do Nilo. Ou seja, o rei era apenas a personificação. Você citou sem lembrar, né? Porque eu pensei nas escamas, que o Eterno me levou a estudar Jó recentemente. E quando vai descrevendo, aí quando eu vi a dureza de Faraó, eu lembrei das escamas que são tão fechadas que nada penetra. E fala, né, que nem a espada, não adianta você ir com a espada, que a espada quebra. Ou seja, porque nem com juízos. Nem com juízos. Ele não se convence com juízos, não adianta. Tem que vir do eterno, né? Tem que vir do eterno a direção. Essa descrição, né, desse potestade chamado Leviatã, e termina no livro de Jó. Eu também estou fazendo bastante estudo lá em Jó recentemente, porque Deus me mostrou que Jó é uma miniatura do livro de Apocalipse. O tempo em que a humanidade estará sendo assolada como Jó em duas coisas: nas finanças e na saúde. É o que está acontecendo globalmente agora, finanças e saúde sendo muito assoladas. E Deus revelando os animais. São 12 animais que ele revela para Jó. E aqui nós estamos vendo 10
10 pragas que nós vamos estudar, uma por uma, e também animais. Ou seja, há uma guerra para que a humanidade saia de baixo e suba. O Egito significa o reino de baixo, o reino do aperto, Mitzrayim. E a humanidade precisa sair dessa escravidão que Satanás impôs pelo pecado e pela queda. Mas a humanidade precisa ser trabalhada por Deus para ser convencida por sinais e maravilhas de que não adianta dar uma melhora nas condições aqui embaixo. Vamos aplicar o socialismo, vamos aplicar então a democracia, vamos aplicar... Não. Deus está propondo um reino que vai acabar com essas injustiças, e aqui está brigando direita e esquerda. Por melhor que for o Egito, não era o lugar de ficar. Por melhor que fique o Egito, não é aí que eu quero vocês. Então é o mesmo drama. E uma coisa me preocupou, porque a Paraxá dá destino. Tanto é quando a gente nasce, a gente consulta qual é a Paraxá do meu nascimento. E você vai se debater na vida, mas aquilo vai cumprir. Se for umas coisas ruins, o Senhor fala: vá diante do Senhor, faça ofertas, resgate, lute, porque você foi escolhido para vencer aquele mal que está escrito na Paraxá do seu nascimento. E agora, a Paraxá dá destino. O primeiro dia do ano hoje, qual é a Paraxá que começa? Apareceu o Senhor para mostrar que Ele é Deus no meio de uma tribulação. Ele é o Senhor. Ou seja, o povo ia ser apertado demais e só ia ter um jeito. Os que reconhecessem que... Então Deus vem provar nesse ano, no primeiro dia do ano, que Ele vai aparecer, mas não vai ser fácil. Por quê? Porque vai ter um endurecimento de coração tão grande na terra, e por mais que caia juízo, pouca gente vai dizer: eu me arrependo. Dos ímpios. Dos ímpios. No meio do povo que crê, vai ter um início de confusão. Eu estou vendo isso no reino do Espírito, um início de confrontação contra líderes. Mas não é assim. Então vamos ver. Deus vai manifestar poder para convencer esse ano, mas não será muito fácil, não. É o início da Paraxá. Começa porque Moshe chegou diante de Deus, porque os líderes não estavam ouvindo, estavam questionando. E aí eu lembrei da dedicação, que eles estavam em conselho. Moshe representava ali, em conselho com os cabeças, os líderes. Moshe estava como o Eterno, como Deus, diante do povo. E ele, o profeta, em conselho com os líderes para falar o que ele iria fazer. É o que nós comentamos, ele estava falando o roteiro, a agenda. É isso que o Senhor vai fazer, estamos aqui, vamos fazer isso. E os líderes questionaram. É isso mesmo. E veja bem, dando um parênteses na Paraxá, nós fizemos uma rededicação dessa sala, por isso que está tudo sendo gravado aqui, hoje, aproveitar esse ambiente. Essa sala foi feita em 2006 para oração. Foi uma palavra profética que Deus deu para construir essa sala. E depois no mesmo canal do YouTube nós vamos postar a festa da rededicação, você vai ver. Mas eu vou te dar uma palhinha já para você ficar aguardando aí, com o coração já queimando. Nós rededicamos a sala em 2006, quando ela foi feita, e agora Deus renovou. Quais são os motivos que essa sala foi feita? Em 2006 Deus falou: virão pragas sobre a terra, pestes, e vocês precisam se reunir na minha presença e orar para amenizar. Segunda coisa, ele falou: a espada do anticristo estará sobre a terra, e vai ser terrível a carnificina. Isso foi em 2006, quando surgiu, e Deus deu o nome dessa espada vai vir pelo terrorismo islâmico. 2014, nos eventos das 4 luas, a tétrade de sangue, nós vimos o nascimento do Estado Islâmico. Essa sala já estava funcionando e orando contra isso. E agora rededicamos bem no meio de pandemia. Espero que seja final, mas quem sabe o que está acontecendo. E Deus tinha falado em 2006 que ia ser o tempo dificílimo para a terra, mas que nós tivéssemos bom ânimo,
E nessa rededicação, Deus falou para virmos de branco ontem, fizemos a festa antes de ontem, e foi dado visões por 3 ou 4 pessoas, já nos procuraram, de reuniões que estão acontecendo, uma reunião pelo menos no céu, Jesus reunido com os apóstolos, com os profetas, ele está em conselho, e ele está reunindo toda a liderança dele na terra, e ele está dizendo para pregar o evangelho com poder e simplicidade, para animar o povo, para fortalecê-los, e lembrar que em Apocalipse, pelo menos 17 vezes ele diz, eu venci, eu venci, eu venci. Ele já venceu a besta, ele já venceu o dragão, ele já venceu o anticristo, ele já venceu todas as etapas, e é importante, porque nós temos uma dimensão de pessoas aí suicidando demais, e farmácias abrindo para todo lugar, porque o povo adoeceu, né? E Deus está falando de um nível de libertação, como Moisés estava falando do povo, mas o povo estava pensando, eu preciso de uma ajudazinha aqui, outra ali. Eu estou falando nessa mesma dimensão, está acontecendo agora. Todos nós estamos falando de uma dimensão que Deus vai dominar a terra e arrancar o mal, mas alguns estão pensando, quero uma vacina, entendeu? Você só quer dar uma melhorinha, você só quer um remedinho. Deus está prometendo um reino. Vamos para cá um pouquinho para ficar dentro da... E esse início de Paraxá, então, a gente já está abrindo o ano pensando nisso, abrindo o ano vendo uma Paraxá que começa com um conselho, Deus falando com os líderes para o que vai acontecer, e o povo reclamando, o povo com medo, estão vindo mais trabalho, povo de Deus, para de ficar com medo, povo de Deus, para de se assustar, povo de Deus, tem bom ânimo, Deus está vendo o que está acontecendo. Ele me disse na semana passada uma frase poderosa, diz, Léo, eu sou soberano ainda, Léo, eu estou por dentro de tudo que está acontecendo, eu não perdi o controle, eu só estou dando corda, como deu corda para o inimigo fazer com Jó. Humanidade aguenta, irmãos aguenta, o bem vai vencer o mal, Satanás será derrotado terrivelmente como o Faraó foi. Esse mundo não terá recordação do mal, mas viverá na bênção. Aqueles que crerem no Senhor, continua pondo sua confiança, viva em harmonia com seus irmãos, viva em humildade, o Senhor vai interferir. É palavra de Deus a Moisés, e de Moisés para Arão, e de Arão para todas essas potestades, mas você fica firme, não vai ficar tremendo nas bases, pensando que os profetas estão parados, ou que Deus está quieto. Não, mantenha o seu coração, você é um povo simples, aquieta o teu coração, vá para a tua casa, e vá para a casa do Senhor sem medo, glorifique, adore, está chegando o grande livramento, amém? Amém. Dá glória aí, igreja. Amém. Glória a Deus. É o nosso Adonai, né? É isso aí, É o nosso Adonai. ele está vindo, o Senhor Todo-Poderoso e Forte. Foi bom que afunilou as dores de Israel, porque aí o Senhor levantou-se, né? Assim também a terra, quanto mais crise acontecer nesse final de tempo, mais está próximo nossa redenção. Jesus disse, quando vide todas essas coisas, ele falava da tribulação, erguei os olhos aos céus e alegrai-vos, porque a vossa redenção está perto. Não é isso? É isso. Essa é a palavra. Vamos ver um pouquinho dessas pragas agora, desse coração duro de Faraó, coração de Leviatã, rei dos soberbos, termina o livro de Jó dizendo assim. E aqui nós vamos ver então as primeiras falas do povo, do profeta Arão. Como disse o Nelson, foram 3 vezes Arão pegou a vara e foi até Faraó. Moisés dizia para ele, vamos lá, começa onde, Nelson? Verso 19. No 7:19, se você que está acompanhando aí. Vamos ver a primeira praga, e daqui a pouco nós vamos ver também um paralelo dos deuses do Egito, ou seja, os potestades que dominavam o Egito, nas dimensões espirituais do Egito, é que estavam sendo afetadas. Aí você pode falar, mas era água, mas era piolho, era coisa na terra.
Ok, as áreas de influência das potestades estavam sendo afetadas. E você vai ver que começa pelas águas. Nelson vai abordar um pouco disso. Porém, lembre que todas as paraxás, ou 80% das paraxás que nós gravamos até agora, em Bereshit, foi tudo em beira d'água. Eu estava curioso por que Deus me fez ir Fortaleza na água, Maceió na água, aqui na represa do lado da minha casa. No primeiro dia, até no Jardim do Éden, eu fiz do lado de uma fonte. Em Salvador, com a Diana, foi na praia, como é aquela praia chama mesmo? Estela Maris. Na Estela Maris, que é a praia onde está. Quem é de Salvador sabe o que eu estou falando. O Egito também estava tomado de potestade que tinha. Aí eu vou dar uma introdução. Nós vamos notar que as pragas elas vão começar nas profundidades. Depois elas vão subir para a superfície, vão para a terra e depois elas vão para a dimensão dos ares. É muito. Uma praga dessa é o granizo e o fogo descendo. Você vai ver e vai atingir terra. Começa com águas profundas, vai subir para a terra, vai subir para o ar e vai vir o fogo. Os 4 elementos estão controlados por potestades. Você vai ver no livro de Jó também o inimigo usando os 4 elementos para a destruição de Jó, que simboliza a humanidade no tempo de Apocalipse. Mas a restauração, por isso eu falo para você não ter medo, porque a gente fala assim, tem gente que fica em silêncio com medo. Mas existe um que é maior do que os 4. Yud, Rei, Vav, Rei. Existem. Tem o Yud, Rei, o tetagrama. Vocês vão me conhecer, a terra vai conhecer quem é Deus. Até agora está conhecendo a fúria de Satanás, mas vocês vão conhecer a ira do Cordeiro em cima de Satanás. Amém? Nelson, vamos falar um pouco dessas partes aí. Vou ler o verso 19 do capítulo 7 de Shemot. E disse o Eterno a Moisés: toda orientação vem de cima, vem do Eterno. Vai para Moisés, e aí de Moisés passa para Arão. Interessante essa sequência. Diz a Arão: toma tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios e sobre seus canais e sobre suas lagunas e sobre toda a reunião de água, e serão sangue. Sangue haverá em toda a terra do Egito, e nas madeiras e nas pedras. Você sabe que existe até eu amo muito o Henrique Lobo, e ele dá uma explicação natural para o milagre. Claro que não desmerece o milagre, mas existe um questionamento. Por quê? Porque até as águas das vasilhas ficaram sangue. Não foi? O cara tinha um filtrinho lá com 3 velas lá na casa foi dele. Foi tudo atingido. Então, e Deus fala para não, você vai na água do Nilo, você vai nos reservatórios. Ele estendeu a vara dele em muitas direções e atingiu as águas até de dentro das casas. Não foi só lá no Nilo. Então todo o elemento água ele foi atingido. Exatamente. Então foi o menos nos potinhos lá dos hebreus. Lá dos hebreus. Dos hebreus. Interessante que o Apis é o primeiro a sofrer esse juízo, porque ele controlava as águas de todo o Egito, seja do Nilo, dos afluentes, de tudo. E transformando-a em sangue, fazendo com que ela se tornasse imprópria para consumo. E nesses dias que nós trabalhamos aí debaixo de muito calor, de muito sol, como a gente deu valor para a água, para reabastecer o nosso organismo. E mesmo assim,
Ramsés, que também é identificado como sendo o filho divino de Osíris e Ísis. Olha só que interessante, o juízo começou em cima de Faraó, em cima do seu povo, mas atingiu Osíris e Ísis, os Ísis. os deuses do Egito. É Rapi, né? Apis. Rapis, o que foi O que destronado, controla né? o Nilo, Apis. Controla o Nilo. O deus do Nilo, então, Isso. é o primeiro que foi... É o primeiro. Que foi Atingido. destronado. É porque ele é fácil endeusar as criações de Deus, né? Deus te dá, por exemplo, o Nilo, no caso lá, que era uma tremenda bênção para a terra, fertilidade. Mas é fácil para o homem politeísta, o homem que não conhece a criação de Deus, não conhece a Torá, ele atribuir divindade a uma bênção de Deus. Ou seja, a gente endeusa aquilo que Deus dá, né? Deus dá um bom trabalho, aquilo se torna um Deus na sua vida. Deus te dá filhos maravilhosos, você endeusa e vive em função deles e esquece tudo. Deus te dá... É fácil trocar, ou seja, não é, a gente pode condenar aqui, mas no dia a dia tem algumas idolatrias menores, né? Mas que ocupam grande espaço e a gente acaba às vezes com a nossa vida em prol dessa idolatria. E o Nilo era todo endeusado por causa dos crocodilos, Olha só, liderados por... Leviatã. E o que eu acho interessante é que a gente vê que estava tão contaminado, né, que existia realmente essas divindades nesse elemento, que os magos de Faraó repetiram a mesma coisa. Fizeram igual. Então, existia também um governo do mal manipulado pelos magos de Faraó que conseguiram repetir aqueles sinais. Então aí mostra que realmente existia ali uma divindade, era como a gente fala assim, uma guerra de divindades. Não era apenas uma questão de deixar as pessoas com sede, ou então no natural, como a gente fala assim, não era uma questão aqui só no natural, só na terra. E a segunda divindade que foi atingida, levando em conta que o Nilo fornecia água para a agricultura, que era a sobrevivência do Egito, foi outro deus chamado Sotes, um falso deus, que era o deus das enchentes do Nilo. Também ele foi atingido. Está vendo aí? A guerra espiritual sendo explicada, gente. Mas é esse o detalhe que até a Diana comentou a respeito do Senhor mostrar quem Ele é. Porque por uma religião politeísta, seria mais um Deus. Eu podia até apresentar Deus, mas seria mais um Deus. Verdade. Então ele precisava destronar e mostrar que ele era o único Deus. E aí eu vi um comentário rabínico uma vez, que isso também já era um processo de cura para Moshe, que viveu 40 anos com esses deuses. Por mais que ele sabia quem ele era, ele viveu 40 anos ali entre os egípcios e vendo esse nível de ocultismo desses magos manifestarem poder com esses deuses. Provavelmente ele sabia do poder dos magos, né? Com certeza. Essa era a razão do endurecimento, Porque ele precisava mostrar que ele era Deus acima dos deuses que eles conheciam, inclusive para Moshe, que precisava, isso era, eu entendi como uma cura, que o coração dele precisava destronar no coração dele também esses deuses que ele viu manifestando. Tem um comentário do Midá Keneged, e ele diz que para cada praga era para puni-los por um castigo que eles colocaram sobre os hebreus. Também tem essa... Interessante. E o primeiro castigo, então, é porque eles obrigaram os hebreus a carregarem água para eles. Então era uma coisa que os escravos tinham que fazer, carregar água para os seus patrões, vamos dizer, né? Traga água para cá, água para lá. Então, agora vocês vão carregar água no sangue agora. Vocês arrancaram o sangue dos seus escravos, fazendo esse trabalho forçado, agora bebam. É interessante que esses egípcios sedentos procuravam os hebreus para eles fornecerem água. E do cálice deles, na hora de tomar, também se transformava em sangue.
Assim tem um comentário, né? O capítulo 7, 25. E cavaram todo o Egito, nos arredores do Nilo, água para beber, porque não podiam beber água do Nilo. E passaram-se 7 dias depois de ferir o Eterno ao Nilo. E disse o Eterno a Moisés: vai ao faraó e diz-lhe: assim falou o Eterno, envia meu povo para que me sirva, e se te recusares a enviá-lo, eis que eu ferirei todas as tuas fronteiras com rãs, e o Nilo multiplicará rãs, e subirão e virão à tua casa, e entrarão no teu quarto de dormir, e sobre tua cama, e na casa de teus servos, no teu povo, nos teus fornos, nos teus restos de provisões, e sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos, subirão as rãs. Então, o faraó teve uma folga aí de uma semana, para pensar, não deu retorno, não deixou o povo sair, não deixou o meu povo sair para fazer as festas, para celebrar o meu nome. E agora cai juízo sobre a deusa Requete, que é a deusa Rã, adorada como deusa no Egito. Lembrando daquele Leviatão, crocodilo, me parece que eles jogavam pessoas, uma pena de morte era jogar aos crocodilos no Egito. Eu estive lendo de um arqueólogo, e ele cita que uma das formas que se havia, então na verdade eram sacrifícios humanos, né? Quando alguém ia ser punido, uma das punições era essa. Inclusive os filhos hebreus. Ah, verdade, joga no Nilo para poder os crocodilos comerem, verdade. Numa vertente, isso, e uma das vertentes de ser sangue transformado em sangue, podia ter poluído o rio, o sangue era requerendo o sangue daqueles que foram jogados no rio. As crianças que foram mortas, né? Agora estava sendo reivindicado, todo o sangue Deus estava requerendo. Então você queria tanto sangue no Nilo, toma sangue. Meu Deus, muito forte, né? Sério, Fortíssimo, fortíssimo. Imagina quantos bebês sendo abortados mundo afora, sangue nas águas. O sangue é a vida, o Senhor requer esse sangue de volta. Todo o sangue que é lançado em água, terra, todo o sangue o Senhor requer ele de volta. Porque o sangue, a vida e o sangue clama de volta ao Senhor. Tanto o sangue das águas quanto da terra, né? Por isso que diz que clama, no caso a morte de Abel, clamando. Vamos continuar então. Essa segunda praga novamente recai sobre as águas. E agora, como disse o Nelson, Deus, como é que chama essa deusa? Requete. Requete. A deusa Rã. Há uma deusa em formato de rã. Em Apocalipse vai aparecer 3 rãs que saem da boca do dragão, da besta. Apocalipse 16. E essas 3 rãs, em Apocalipse 16, elas vão fazer sinais, como eles fizeram sinais no Egito, para convencer os reis a formar um exército e atacar Israel ou atacar o povo santo. Os magos reproduziram. Os magos 3 primeiros reproduziram. Você vai encontrar isso em Apocalipse novamente 16. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, nós temos lá no final do Apocalipse já o que estava profetizado também nas pragas. Tem uma frase até igual. Em Apocalipse 7 fala que o Senhor vai endurecer o coração de Faraó e aumentar os sinais e maravilhas. E no começo do Apocalipse 15, quando os 7 anjos vão, as 7 pragas,
ele fala de novo, vi outro sinal grande e maravilhoso no céu. Então, ele sempre inicia as 10 pragas, ele fala que vai ser sinais e maravilhas. Em Apocalipse 15, as 7 pragas, ele fala de novo que serão sinais e maravilhas. E as 7 pragas de Apocalipse, uma delas até a das rãs, elas coincidem elas estão contidas dentro das 10 pragas do Egito. Tudo conectado, né? Em sangue, em piolho, em feridas, em rãs. E qual é o propósito? Gerar o arrependimento e a destruição das potestades. E lá você vai perceber, e ainda em Apocalipse diz, e mesmo com tudo isso, muitos não se arrependeram. Ou seja, o espírito desse faraó inquebrável ainda perpetua até o livro de Apocalipse. E o método que vai acontecer no final dos tempos é esse. Por que será que tanta praga, tanta tragédia? Para trazer as pessoas a uma mudança, um reconhecimento de que não somos deuses, nós temos um Deus. E como eu aprendi na prática, Apocalipse 16, foi quando a gente foi na China. Estava na China, em Hong Kong, numa missão antes de entrar na China continental, e Deus disse que havia 3 rãs. Falei, mas como assim? Ele falou, e uma está no Oriente. Essa rã, ela é enviada da China para o mundo. Eu falei, meu Deus, mas que mistério é esse? E o Dejair estava do meu lado, ele falou, Léo, Deus disse que chegou o tempo de aniquilar essas rãs, que elas estão sobre a humanidade, há muito tempo. E aí Deus falou, vá em Apocalipse 16. Aí a gente correu, abriu a Bíblia, e aí achamos lá, sai da onde? Sai da boca do Dragão. O dragão é da China. Da China. Esse que está em Apocalipse 16, Deus falou, esse é o que sai da China, é uma rã. A outra sai da boca Do falso profeta. Falso profeta. Ele disse que um estava na Europa. Das 3 potestades que solta uma rã, ela é europeia, Deus falou. Outra da besta. E a terceira, Deus falou que ela estava no Brasil. E ele mandou a gente numa cidade, que eu não vou citar o nome agora, e ele mostrou uma rã enorme naquela cidade. A do Brasil foi presa, a da China foi presa, a da Europa não. Eu nunca encontrei, já fui várias vezes na Europa e nunca descobri onde é e quem é que liberou. Eu sei que o comunismo chinês liberou uma. Aqui no Brasil, eu não entendo porquê, mas liberou uma também. E foi bem na região onde as primeiras cidades litorâneas surgiram. E não estou falando no Nordeste, estou falando aqui de São Paulo. E da Europa saiu da boca de alguma potestade que simboliza alguma grande instituição, mas que não é de hoje não. É coisa muito antiga. E para quê? Para juntar essas rãs, para convencer o mundo inteiro a guerrear contra os princípios de Deus, contra o Cordeiro, como você leu lá em Apocalipse. Então essas rãs são operantes. Pelo menos 2 eu sei que já foi acabada. Deus prendeu 2. Os 3 espíritos imundos, espíritos demônios que operam sinais, seriam figuras também dos magos que repetiram os primeiros milagres. Só que os magos dessa geração são os grandes governantes que estão implantando os grandes sistemas. Nós podemos ter uma falsa religião que solta um e está dominando o mundo. Nós podemos ter um sistema político que solta outro e está dominando o mundo, né? E podemos ter um sistema econômico que solta outro e quer convencer o mundo inteiro. Na Europa, poderia ser o próprio Islã que começou a invadir toda a Europa a partir de 2014. Mas foi bem antes. Foi bem antes. Foi bem antes. Eu penso numa instituição mais eu não penso muito que é do Oriente, não. É da Europa, nascida lá. Mas deixa isso para lá agora. É só um adendo aí, um parágrafo para colocar algo profético para o povo pensar aí, você saber que Deus está destruindo as pragas do mundo atual também.
né? O mundo atual também tem seus leviatã, tem seus dragões, tem os que soltam água pela boca, que é o pior de todos, mas que a igreja vence, está escrito que Jesus vence ele. 8 Dos piolhos, 8:12. 8:12, vamos lá? E disse o Eterno a Moisés, diz Arão, estenda a vara e fere o pó da terra. Agora saiu da água, né? 2 pragas na água, 2 castigos, agora a terra. Fere o pó da terra e se torne piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e estendeu Arão sua mão com sua vara, e feriu o pó da terra, e houve piolhos no homem e no animal. Todo o pó da terra transformou-se em piolhos por toda a terra do Egito, e fizeram assim os magos com suas magias, para produzir piolhos, e não puderam. E houve piolhos no homem, no animal, e disseram os magos ao faraó, isto é dedo de Deus. Começou a ceder, mas endureceu-se o coração de faraó, e não escutou como falou o Eterno. Aí os magos somem de cena. Aqui os magos desistem da batalha, aguentaram 3 rounds. Cantaram e saem de cena. Porque agora entra em cena os deuses da terra, e eles trabalham em dupla também, Geber e Aker. Chegou o juízo sobre eles, e os magos não resistiram. Ou seja, esses magos eram especialistas em água, então. Os feitiços eram feitos nas águas. É provável, né? Está escrito. Agora, uma coisa interessante que uma amiga minha que estuda também a Paraxá com a gente, que ela falou é que uma característica, né, dos piolhos é que eles são parasitas. São parasitas no homem, se alimentam do sangue do homem, gostam de lugares escuros, né? Ela falou assim, gostam de lugares escuros, põem ovos, né? Então a gente pode pensar que um tipo de ação que é aquele parasita que se alimenta da sua força, que o sangue é a nossa força, né? A nossa coisa é aquele parasita que se alimenta do sangue dos animais, do sangue ele não tem vida própria. Ele não tem vida própria, então por isso ele precisa estar, né, em alguém sugando a energia, a força, a vida, né, das pessoas. E um detalhe que é onde que ele se instala? Cabeça. No pelo, ele tem pelo. No pelo, mas principalmente onde bota o ovo. Estava falando, uma vez eu vi um comentário a respeito de se alojar na mente, representa algo na mente. E você se reproduz na mente, por isso que na cabeça, né? Vocês estão descobrindo cada coisa, hein, meu? Meu Deus. Um homem da cabeça para baixo. E aí, então daqui para frente a terra é o elemento. Piolho. Rashi salienta que é Arão que estende a vara para ferir o pó da terra e não Moisés, pois esse tinha uma dívida de gratidão com o pó da terra que havia lhe servido para esconder o corpo do egípcio que lhe havia matado. Os comentários de Rashi é muito interessante, muito respeitado, né? Piolhos. A terceira praga foi a do pó se converter em piolhos e pequenos insetos que picavam mortalmente seus corpos. Egípcios ordenavam aos hebreus que tirassem todo o pó de suas casas, pátios e ruas. Por isso agora também sofreu essa praga. Então, para cada atitude que eles fizeram sob o povo hebreu, também eles... Mutirão de limpeza. É verdade. Então, os comentários dizem que para cada praga, né, um é porque carregou água, o outro é porque tinha que fazer limpeza, tirar o pó. Então, é curioso, né? É curioso o castigo aí. Redimindo, né? É a remissão. É a remissão, né? Na praga dos animais, foi depois que Deus enviou feras e insetos. Nós vamos ver agora a quarta, né? A quarta praga, que é sobre os insetos. Na nossa é só moscas, né? A tradução nossa é moscas. Mas na Torá
que é transliterado, ele fala vários tipos de insetos, enxames de insetos, não é só mosca, não. A tradução melhor é essa mesmo, enxame de insetos. E o Deus desse enxame de insetos, muitos insetos, chamava-se Hathor. Hathor, chegou a hora dele. E aí, diz que é porque os egípcios mandaram os hebreus caçar animais, expondo-se ao perigo de serem comidos ou mordidos por pés. Então ele falava, vai buscar para mim isso, e não ligava se ele seria picado, seria mordido. Então essa era a razão dessa quarta praga. Rashi explica que a palavra arov, como animais daninhos, são cobras, escorpiões conjuntamente, e outro Rashban, que é outro exegeta, traduz esta palavra como uma classe de lobos. Tem até essa versão aí, por causa do hebraico, entende? Então dá impressões. Mas a verdade é que parece que enxame de insetos é a mais correta.